Olá, professores. Estamos aqui mais uma vez para o nosso ATPC, aulas de trabalho pedagógico coletivo, para os anos iniciais do ensino fundamental. Esta é uma ação do MMR, da Diretoria de Ensino Centro-Sul, é o percurso formativo segunda pauta, aquela ação iniciada no ATPC da semana de 9 de julho. Estruturas multiplicativas. As estruturas multiplicativas envolvem muitos conceitos para além das operações de multiplicação e divisão. Entre eles temos fração, função linear, proporção, produto cartesiano, entre outros. Multiplicação e adição. Continuidade e descontinuidade. É comum ensinar que multiplicar é o mesmo que somar de forma reiterada, porém, isso gera barreiras na própria comutatividade da multiplicação. Observe, em cada pacote de adesivos, vem 3 adesivos. Quantos adesivos se obtém em 4 pacotes? É um exemplo bastante simples. Pode-se pensar no problema de duas maneiras. 3 adesivos, mais 3 adesivos, mais 3 adesivos, mais 3 adesivos, igual a 12 adesivos, que é uma multiplicação de 4 por 3, uma operação matemática. Depois nós temos o segundo exemplo. 4 pacotes, mais 4 pacotes, mais 4 pacotes, igual a 12 pacotes. Na operação matemática, 3 multiplicado por 4. A gente pode dizer que, matematicamente, tanto a multiplicação de 4 por 3 como 3 por 4 chegam no mesmo número. Porém, existe um conflito que é gerado nas nossas crianças. Porque se você multiplicar 4 vezes o adesivo, por 3, você chega em 12 adesivos. Agora, se você multiplicar 3 vezes 4 pacotes, você vai chegar a 12 pacotes, que perfazem um total de 36 adesivos. Este é o conflito que a criança ainda tem algumas dificuldades para entender. Porque, matematicamente, está corretíssimo o que ela fez. Tanto porque utilizou a propriedade comutativa da multiplicação, que é, tanto faz a ordem dos produtos, não altera, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso faz com que a operação matemática se viabilize. Porém, dentro do contexto, esta operação não se conserva. Este é o conflito que é gerado e depende do professor também mostrar o contexto aos seus alunos. Olha só, esta operação envolve 4 grandezas. A relação quaternária, que pode ser escrita da seguinte maneira. Grandeza 1, pacotes. Grandeza 2, adesivos. São 2 grandezas diferentes, tá? A grandeza 1, um pacote, equivale a 3 adesivos. 4 pacotes equivale a quantos adesivos? Vocês podem ver que é uma questão de proporcionalidade também. Na primeira solução, em que o aluno resolve por multiplicação de 4 por 3, ou soma repetida de 3 figurinhas, 4 vezes, existe uma propriedade matemática que garante a validade dessa estratégia. A propriedade linear ou a propriedade multiplicativa do isomorfismo entre 2 grandezas. O que é uma comparação multiplicativa? E o que se entende por campo conceitual multiplicativo? Assim como no campo aditivo, os problemas do campo multiplicativo foram divididos em categorias pelo psicólogo francês Gérard Vernon. Campo conceitual das estruturas multiplicativas são trabalhadas em sala de aula, geralmente no final do 3º ano do ensino fundamental. Momento em que, normalmente, se exploram situações contemplando as continuidades entre o raciocínio aditivo e multiplicativo, nas quais a operação da multiplicação é vista
como um procedimento mais rápido e econômico para fazer adições com parcelas repetidas. Não se pode descolar a adição da subtração, assim como não se deve separar a multiplicação da divisão. E não há somente um caminho para solucionar os problemas matemáticos. E aqui no texto está dizendo que normalmente começam a trabalhar com os alunos do terceiro ano, no final do terceiro ano do ensino fundamental. E tem um motivo para isso. Nós precisamos que os nossos alunos tenham o amadurecimento necessário, que é uma questão física. Enquanto a criança não tiver amadurecimento, não existem condições de ela poder compreender as relações que estão nessa situação. Ou seja, ela necessita de tempo, de prazo, para poder ter mais informações, para poder entender todas essas informações que são passadas para elas nesse momento. Existem, obviamente, casos em que, no próprio segundo ano, as crianças conseguem se desenvolver, ou até, às vezes, um pouco mais atrasadas, nos quartos anos. Mas o fato é que o professor tem a obrigação de levar em consideração os conhecimentos básicos que seus alunos estão trazendo de casa. Porque, apesar do pouco tempo de vivência, elas trazem, sim, conhecimentos básicos. E é aí, a partir deste ponto, que o professor pode conseguir um rendimento muito maior da sua classe pelo conhecimento de seus alunos. O aluno pode não ter familiaridade com o algoritmo, nem perceber que a adição repetida faz parte do caminho para a multiplicação, mas vai se apropriando da operação com as ferramentas que já possui. É o que nós acabamos de falar. O aluno sempre traz o conhecimento básico, o conhecimento cultural da própria família e do dia a dia em que ele se encontra. E essa é uma indicação que foi da revista Nova Escola, né? E aqui nós temos o site para alguma conferência, se necessário. O esquema apresentado no quadro está dividido em duas partes: relações quaternárias e relações ternárias. Verneau, de 1988. A primeira parte é constituída por dois eixos: proporção simples e proporção múltipla. E a segunda também é formada por dois eixos: comparação multiplicativa e o do produto de medidas. Cada eixo encontra-se subdividido em duas partes, perfazendo um total de 8 classes, com 2 tipos de quantidades cada uma: as quantidades discretas e não discretas. E nós podemos dizer que quantidade discreta, na verdade, é dentro de um conjunto de números naturais, mas temos que levar em consideração o contexto da situação. Por exemplo, uma mulher, ela pode ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, enfim, pode ter filhos, ou seja, pessoas completas. Não existe meio filho. Portanto, é um conjunto de números naturais. Por outro lado, se você tem uma questão de densidade demográfica, onde você pode colocar dentro dos cálculos, dizer que existe por metro quadrado 3 pessoas e meias por metro quadrado na região de um bairro qualquer. Isso é possível? Sim, é possível. Tá? É dentro de uma estrutura que seja discreto? Sim, é discreto. Porque é levado em consideração o contexto em que se encontra. São feitas apenas a história, pois esta classe só contempla situações com quantidades discretas. Ressalta-se que, para efeito desse estudo, trabalhamos com os eixos de proporção simples. Eixo 1, você pode observar isso na estrutura multiplicativa ao lado, né? Comparação multiplicativa, que é o eixo 3, e a produto de medidas, que é o eixo 4. O esquema da estrutura multiplicativa, como representado na figura, está dividido em relações ternária e quaternária, como já vimos. Ternária de 3, quaternária de 4. Para o desenvolvimento, optamos por fazer um recorte, o qual se apoia nas discussões da relação ternária.
com alguns exemplos utilizados nas resoluções cotidianas, conforme figura ao lado. Mais uma vez, aqui a estrutura multiplicativa, que é da Sociedade Brasileira de Educação Matemática na Contemporaneidade, Desafios e Probabilidades, São Paulo, 13 a 16 de julho de 2016, e esse esquema por Magina, Merlini e Santos, a fonte Adaptação dos Santos, 2015. Comparação multiplicativa. Situação bem próxima às aditivas, em que se tem apenas duas grandezas de mesma natureza, que são comparadas de forma multiplicativa por um escalar, uma razão ou relação. Uma o referente e outra o referido. Estamos diante de uma operação, assim como a adição ainda ternária, que envolve três números ou grandezas. Um exemplo é o seguinte problema. Uma loja do shopping vende tudo 3 vezes mais caro que a lojinha da esquina. Uma sandália custa R$6 na lojinha da esquina. Ou quanto a mesma sandália custa na loja do shopping. Vernon propõe tratar com professores esse tipo de problema com o uso do seguinte diagrama a fim de facilitar o cálculo relacional. Você tem aqui o referido, que é o preço na loja do shopping. Você tem o referente, que é o preço na lojinha da esquina. E entre eles você tem a relação ou razão, que é de 3 vezes. Ou seja, 6 multiplicado por 3, que vai ser igual ao valor cobrado na loja do shopping, 18. Esta é a proporção, razão ou proporção. 3 vezes. Caso 1. Referido desconhecido. A loja A vende tudo 3 vezes mais caro que a loja B. Sabendo que uma blusa custa R$4 na loja B, quanto a mesma blusa custa na loja A? É o mesmo esquema, onde você tem o referido desconhecido, que é a loja A. Você tem a razão entre eles, que é de 3 vezes. E você tem o referente, que é a loja B. Portanto, 4 multiplicado por 3 é igual a 12 no referido desconhecido. No caso 2, referente desconhecido. A idade do pai é 5 vezes maior que a idade do seu filho. O pai tem 30 anos. Qual é a idade de seu filho? Aqui nesse caso é uma inversão com relação ao primeiro caso. Ou seja, o referido que a idade do pai é conhecida, 30 anos. Existe uma relação entre eles, tá, ou uma razão, de 5 vezes. Portanto, referente desconhecido é a idade do filho, que seria 5 vezes menos. Portanto, 30 dividido por 5, que é igual a 6. Esta é a relação. Ao contrário do que estava no primeiro caso, onde você deveria saber o valor do referido desconhecido, neste caso é o referente desconhecido. Comparação multiplicativa. Situações problema pertencentes ao eixo da comparação multiplicativa que envolve duas quantidades de mesma natureza e a relação que existe entre elas. Essa relação pode ser representada pelas expressões como dobro e metade, frações, configuração retangular e assim por diante. Uma organização retangular. Um salão tem 5 fileiras com 4 cadeiras em cada uma. Quantas fileiras há neste salão? E aqui a gente faz um abre aspas aqui, porque, veja, como foi falado anteriormente, o aluno ele descobre que é muito mais fácil e econômico ele fazer a multiplicação. E aqui na configuração retangular, você tem a multiplicação de linha por coluna. No caso aqui, você tem fileiras, 5 fileiras com 4 cadeiras cada uma, tá? Ou pode até ser 4 fileiras com 5 cadeiras. O que a criança vai fazer? Pode contar de uma em uma? Pode contar de uma em uma. Mas com o passar do tempo, ela vai se
vai se solidificando esse conhecimento e ela vai fazer a multiplicação de 5 por 4, chegando ao resultado de uma maneira mais rápida e econômica. Agora, com outra coisa, a relação combinatória. Uma menina tem 2 saias e 3 blusas de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode se arrumar combinando as saias e as blusas? Esse já é um exemplo padrão, onde você tem a multiplicação de 2 por 3, vão ser 6 possibilidades dela se vestir de maneiras diferentes. E aqui nós temos também as variações. Uma menina pode combinar suas saias e blusas de 6 maneiras diferentes. Sabendo que ela tem 2 saias, quantas blusas ela tem? Outra variação. Uma menina pode combinar suas saias e blusas de 6 maneiras diferentes. Sabendo que ela tem apenas 3 blusas, quantas são as saias que ela tem? Vocês vejam que a situação é a mesma, só foi modificado a incógnita. A pergunta foi feita para se determinar tanto um quanto o outro e a resposta final. Agora, uma coisa que é muito importante. Existem algumas propriedades, tá, na multiplicação que parecem serem muito fáceis e, por isso, muitas vezes as pessoas não levam em consideração. Mas, muito pelo contrário, são de suma importância, como propriedade comutativa. Garante que, em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Vejamos o exemplo. 3 multiplicado por 9 é a mesma coisa que 9 multiplicado por 3. E é aí que a criança tem aquele conflito entre os pacotes e os adesivos. Porque, matematicamente, o cálculo foi correto. O que não se encaixava é o contexto. E é nesse momento que entra o papel do professor para simplificar e explicar essa situação aos alunos. Uma das coisas que eu sempre falei, e vou continuar falando sempre, é que a matemática ela é a mesma desde o primeiro ano até o último ano da faculdade. O que muda são apenas os níveis de profundidade e, obviamente, a questão do amadurecimento da criança para que possa conseguir entender os conceitos e, principalmente, a vivência, que é a maior aprendizado que a pessoa pode ter. Porque a criança pode não saber te responder com as palavras oficiais, digamos assim, mas ela sabe como fazer. Ela só não sabe explicar. E cabe aí o momento do professor conseguir entrar neste mundo da criança e tirar as respostas e fazer com que ela novamente aprenda em cima daqueles conceitos que ela tem e vai se burilando até chegar no conhecimento maior. Outra propriedade é a do elemento neutro, que é também muitíssimo importante. Garante que existe um número que, ao ser multiplicado por qualquer outro número, não é alterado. Esse é o número 1. Ou seja, qualquer valor que você multiplicar por 1 terá sempre o mesmo valor. Ou a mesma coisa na divisão. Qualquer número que você dividir por 1 será sempre ele mesmo. Por isso, ele é um elemento neutro. Como aí, 1 multiplicado por 2 igual a 2. O 2 multiplicado por 1 continua sendo 2. 10 por 1, 1 por 10 e assim por diante. Outra informação também importante, que é a propriedade do elemento nulo. Lembra a última propriedade que vimos? Segundo essa propriedade, sempre que multiplicarmos qualquer número pelo elemento nulo, o resultado será 0. Você sabe quem é o elemento nulo? É o próprio 0. Qualquer número multiplicado por 0 sempre será o produto igual a 0. Veja os exemplos a seguir. 2 multiplicado por 0 e 0 multiplicado por 5. Você veja, também existe a divisão por 0. Tá? Não existe divisão por 0. Qualquer valor dividido por 0 não existe. Esta é uma condição das frações. Agora, 0 dividido por qualquer outro valor existe, vai ser 0. Agora, qualquer valor dividido por 0 não existe. Isso tem que ficar bem claro. Essa é a diferença entre
o elemento nulo e o elemento neutro. O elemento neutro, você divide ou multiplica, vai ser sempre o mesmo valor. Já no elemento nulo, quando você divide por zero, não existe. Agora, zero dividido por qualquer número vai ser igual a zero. Esse é um conceito muito importante de se guardar. Propriedade associativa. Essa propriedade é também, aliás, todas essas são igualmente importantes. Quando multiplicarmos 3 ou mais fatores, podemos escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação, e o resultado será sempre o mesmo. Veja de quais maneiras podemos resolver a multiplicação de 3 multiplicado por 5 e multiplicado por 7. Primeiramente, posso multiplicar 3 por 5, colocar entre parênteses, e este resultado multiplicar por 7. Então, seria 15 multiplicado por 7, que é igual a 105. Ou, de outra maneira, 3 que multiplica, entre parênteses agora, 5 multiplicado por 7. Ou seja, 3 multiplicado por 35, que é igual a 105. E ainda podemos fazer 3 multiplicado por 7 e depois multiplicado por 5. Os resultados serão sempre o mesmo, porque é a propriedade associativa. A outra, que é a distributiva, garante que o produto de soma é igual à soma dos produtos, ou seja, quando houver uma soma de dois números entre parênteses multiplicada por um número qualquer, podemos realizar a soma primeiro e depois fazer a multiplicação, ou podemos multiplicar este número por cada parcela da soma e depois realizar a adição. Veja o exemplo aqui de 2 multiplicado por, entre parênteses, 6 mais 9 é igual a 2 multiplicado por 15, que é igual a 30. Ou 2 que, o mesmo cálculo, 2 multiplicado por 6 mais 9, que é igual a 2 que multiplicado por 6 mais 2 multiplicado por 9, que seria 12 mais 18, igual a 30. E é bom também a gente lembrar que existe uma sequência na resolução, numa equação, numa expressão, onde você resolve sempre, primeiramente, os números que estão, e as operações, né, que estão dentro de parênteses, depois vem a parte dos colchetes e depois vem as partes das chaves. Esta é uma relação que, com o passar do tempo, tudo isso também será esclarecido. E agora, mais uma vez, aqui apresentando para vocês a equipe EFI, que é constituída por mim, Luiz Cláudio, a Joyce, a Pamela, a Cristina, a Elaine, e está junto conosco também a PCNP Edna de Artes, aqui sempre com a gente, nos ajudando. Esta é a bibliografia que nós utilizamos. Estamos aqui mostrando para vocês, e espero que possa ser de grande ajuda. E mais uma vez, então, quero agradecer a todos a atenção. É um trabalho que foi feito pensando na formação dos professores, e qualquer dúvida estaremos aqui à disposição nos nossos plantões que vão ser informados, e espero poder atendê-los a todos. Muita gratidão, obrigado e até a próxima vez.